faço faculdade de zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o início do desenvolvimento do vertebrado, a neurulação e a ectoderme. Todos os vertebrados em desenvolvimento, eles são muito semelhantes logo após a gastrulação. E a partir dos caracteres mais gerais, que vai aparecendo os caracteres mais específicos. E inicialmente, todos os vertebrados têm o mesmo tipo de pele. Por exemplo, somente mais tarde que vai se desenvolvendo, por exemplo, a escama de peixe e as penas das aves, ou o pelo e a garra ou as unhas do mamífero. Aqui, como podemos ver essa imagem, ocorre a formação, desse embrião, todo esse desenvolvimento que vai dando todos os caracteres especializados, específicos de cada espécie. Bom, a neurulação. O que é a neurulação? Bom, a neurulação ela é a formação do tubo neural que, a partir da ectoderma do embrião, e a partir disso que ocorre a gastrulação de todos os vertebrados. Durante a gastrulação, as células elas migram para o interior do embrião, formando 3 camadas germinativas, que é a endoderme, a camada mais profunda, a mesoderme, que é a camada do meio, e a ectoderme, que é a camada superficial. E podemos também sintetizar que a ectoderme ela dará a origem à pele e ao sistema nervoso central. Aqui tem um videozinho sobre o começo da neurulação. Nós temos o início com a formação da linha primitiva. Linha essa que vai do sentido cauda-crânio. Nesta linha primitiva, nós vemos um sulco primitivo, por onde células do epiblasto invaginam-se, e esta invaginação de células mesenquimais acabam intercalando em relação ao hipoblasto. Células mesenquimais que agora substituem as células do hipoblasto, vão ser conhecidas por endoderme. Um espaço é formado e esse espaço é preenchido por células mesenquimais, dando origem à mesoderme. Temos agora o disco trilaminar. A formação da notocorda dá-se início com a mesentoderme. Notocorda que é um eixo de sustentação importante. A neurulação, que é um evento da nossa aula propriamente dita, é um evento de formação do tubo neural. A notocorda emite sinais químicos ou moléculas sinalizadoras que provocam a invaginação da ectoderme neural, ectoderme que está acima. Temos de início a formação de uma placa chamada placa neural. Logo depois nós vemos 2 saliências conhecidas por cristas neurais. Esta invaginação dá origem a uma goteira conhecida por goteira neural. O processo termina restabelecendo e regenerando a ectoderme e temos agora a formação do tubo neural, que será então responsável para dar origem ao sistema nervoso central. Gânglios neurais são formados a partir das cristas neurais e esses gânglios neurais darão origem ao sistema nervoso periférico. Esta é a etapa de neurulação, formação do tubo neural. Bom, aqui deu um início um pouquinho sobre o processo da neurulação. A notocorda ela é a primeira estrutura da sustentação do corpo e ele forma-se no embrião acima do intestino primitivo. E nos vertebrados, acaba por ser substituído pela coluna vertebral. E após a gastrulação, o notocórdio, que é um corpo flexível, em forma de bastão, que ocorre ao longo da parte de trás do embrião, ele é formado a partir da mesoderme. Como podemos ver nesta imagem,
aqui é o bastão, né? Essa estrutura que dá toda a sustentação do corpo do vertebrado. E durante a terceira semana de gestação, o notocórdio ele envia sinais para o ectodermo supra e induzindo a tornar-se neuroectoderme. E isso resulta em uma tira de neuronais células testaminais que ocorrem ao longo da parte de trás do feto. E essa tira é chamada de placa neural e que dará origem a todo o sistema nervoso. Aqui está a notocorda. Falando um pouco sobre a placa neural, como eu disse agora há pouco, a placa neural é ela que dará toda a formação do sistema nervoso. E nesta imagem, ela mostra a progressão entre 17, 18 e 21 dias. Ela mostra que em 21 dias ela já está bem desenvolvida. E a notocorda, que é esse fiozinho azul, ele é subjacente ao sulco neural. E o sulco neural, que é esse pontilhadinho aqui em cima, ele é fechado para que não haja problemas futuramente. Essa placa neural, que também se estende em forma de cordão de dorso do embrião, aos poucos eles vão sofrendo uma invaginação, formando o sulco, que em seguida ele se fecha. E aí ele vai formar o tubo neural. E esse tubo neural, ele é a estrutura neurária que dará estrutura ao sistema nervoso. Aqui, como podemos ver, aqui é a placa neural, aqui é o epiderme, e aí ocorre esse dobramento que vai formar o sulco neural e que logo a epiderme ela vai ficar por cima, ela vai se fundir, vai ficar em cima da crista neural e que irá formar o tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Bom, o tubo neural ele forma-se por dois processos diferentes. Entre eles a neurulação primária e a neurulação secundária. A neurulação primária é quando ocorre quando a placa neural ela dobra para dentro até que as bordas entrem em contato e elas se fundem. E a neurulação secundária é quando as formas de tubo, por esvaziamento do interior de um percussor sólido, o dos vertebrados ocorre quando termina a neurulação primária. E ele é o processo pelo qual o tubo neural, nos níveis mais baixos, nível caudal, para a região do centro sacro é formado. Em geral, eles implicam que as células da placa neural formam uma estrutura semelhante de um cordão, que migra para dentro do embrião e cavidades, que para formar o tubo. Cada organismo usa seu tubo primário e secundário em diferentes graus. Exceto os peixes, que eles utilizam apenas a neurulação secundária. Agora falando um pouquinho sobre os processos, a neurulação ela refere-se ao processo de dobramento do embriões do vertebrado, que inclui na transformação da placa neural e do tubo neural. E o embrião, nesta fase, ele é denominado como neurula. Aqui, como vemos nesta imagem, aqui está o tubo neural, aqui está a notocorda, a ectoderme está aqui, a camada mais superficial, e esse processo ele começa quando o notocórdio induz a formação do sistema nervoso central, que é o SNC,
e sinaliza, né, a camada de ectoderme e acima dela para formar a placa neural espessa e plana. A placa neural ela se dobra sobre si mesma para formar o tubo neural, que posteriormente ela se diferenciará na postura na medula espinhal e no cérebro, formando eventualmente o sistema nervoso central. A placa neural ela aparece na terceira semana de desenvolvimento embrionário humano, sobre a indução, né, do processo notocodal, com o espessamento da ectoderme, que flanqueia a linha média do disco embrionário cranialmente a um nó primitivo. No início da quarta semana, a placa neural consiste em uma porção cranial larga que vai originar o encéfalo e uma porção caudal mais estreita que se tornará a medula espinhal. E no encéfalo ocorre a subdivisões inicial, sendo ela o prosencéfalo, o mesencéfalo e o telencéfalo. E o fechamento do tubo neural ele ocorre bidirecionalmente, iniciando-se na futura região octocervical. No canal neural, assim recém-formado, se comunica diretamente com a cavidade amniótica nas suas duas extremidades, que, através das duas aberturas, são denominadas de neuroporos, que é o cranial e o caudal. O neuroporos cranial finalmente se fecha por volta das 24º dia de desenvolvimento embrionário e o neuroporo caudal cerca de 2 dias depois. Bom, a partir que a medida da gastrulação ocorre, uma população especial de células entre a placa neural e a ectoderme, as células das cristas neural denominam e migram, dispersando-se pelo disco embrionário e originando uma enorme variedade de estruturas e tipos de célula, tanto neurais como as não neurais. Com algumas poucas exceções, todos os gânglios do sistema nervoso periférico derivam de populações da crista neural, e como também dela deriva os melanócitos e da epiderme, alguns componentes do coração. Aqui, como nessa imagem, o sulco neural é essa linha aqui do meio, e a nó primitivo fica logo aqui nesta região, e a linha primitiva aqui na região caudal. E as pregas neurais, elas se aproximam uma da outra e formam o sulco neural. E aí vem a notocorda, né, que vai dar sustentação do corpo. E com isso a crista neural ela vai se fundir e a ectoderme também, aqui em cima, e acaba criando o tubo neural e os gânglios ficam aqui. E a placa neural ela se expande gradualmente na linha primitiva. E a neurulação ela tem uma área, pode se dividir em 4 etapas, distintas espaciais e temporalmente. A primeira e a segunda etapa ocorre a formação e a modelação da placa neural. E a partir da mesoderme dorsal são enviados sinais para as células da ectoderme se alongarem e se constituírem a placa neural.
Estas células alongadas, elas se diferenciam daquelas da epiderme. E os motivos entressecos da epiderme ou da placa neural dão forma a elas, o qual ela se alonga, né, ao longo do eixo anteposterior e se torna mais estreita para que se possa dobrar e formar o tubo neural. A terceira etapa ocorre o dobramento da placa neural. E essa fase, ela envolve a formação de regiões onde a placa neural contacta do tecido circundante. Em mamíferos, as células da linha média neural, da placa neural, são designadas de medial endpoint, que é o NHP, que se tornam ancoradas ao notocórdio subjacente. E o caso as induz a se tornarem cuneiformes e fica formado um canal, né, de linha média dorsal, e pouco depois os outros dois canais eles são formados pelo contato da placa, perto do contato da placa neural com a restante ectoderme. Em regiões em dorso, que é o DLHPS, eles ficam ancorados na superfície da ectoderme das preganeurais. E também são células que se tornam cuneiformes. Já na quarta etapa, ocorre o fechamento do tubo neural. E à medida que essas pregas neurais elas se aproximam na linha média, ela adere uma à outra e ela funde-se. E esta fusão ocorre simultaneamente na ectoderme, sendo que a neurulação cefálica ela é mais avançada do que a caudal e que permanece as duas extremidades abertas, uma anterior, o neuroporo anterior, e a outra neuroporo posterior. A neuroporo posterior, em mamíferos, o fecho do tubo neural é iniciado em vários locais do tubo do eixo anteroposterior. E o processo de neurulação primária ele pode ser similar em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E ele se divide a ectoderme em 3 células: o tubo neural, a epiderme e a célula da crista neural. E o tubo neural posicionado internamente é que dará origem ao encéfalo e à medula espinhal. E a epiderme localizada internamente e as células da crista neural. E como essas células iguais, elas são capazes de formar todos os diferentes tipos de célula que possuímos no nosso organismo? Bom, no início do desenvolvimento embrionário, corresponde uma aglomeração de células idênticas que são chamadas de mórula. E os blastômeros, que são as células totipotentes, elas são diferenciadas, que são capazes de transformar em qualquer tipo de células. E para isso, essas células elas vão passar por uma série de etapas do desenvolvimento embrionário, com a blastulação e a gastrulação, e que é onde são formados os folhetos germinativos. E quais são esses folhetos embrionários? Quer dizer, os folhetos embrionários são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Aqui nessa imagem a gente pode ver a placa neural nessa parte da superfície, a ectoderme, essa cor mais marrom, a mesoderme
e a ectoderma, que fica na parte, na camada mais profunda. Bom, a neurula, ela ocorre exclusivamente em animais pertencentes dos filos dos cordados, e como por exemplo os vertebrados, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E é nessa fase da neurula que ocorrerá a formação, né, desses órgãos, dos vertebrados. E aqui nessa imagem a gente consegue ver uma das 3 etapas que ocorrem, né, no desenvolvimento embrionário, onde cada um vai desenvolver seus caracteres específicos ao longo do tempo. E aqui temos a cobra, onde elas vão se formando, por exemplo, aqui a sua linha vai formando as suas patas, as suas penas, o gambá, o gato, o morcego e os humanos. Podemos ver que nessa terceira etapa, cada um já tem os seus membros bem desenvolvidos. Aqui, por exemplo, o humano, que já está aqui com seus dedos, o morcego aqui. E assim que começa, né, o desenvolvimento embrionário e como ele vai se desenvolvendo até o estágio final desse desenvolvimento. Nessas 3 imagens, eu quero destacar aqui a mesoderma. A mesoderma, ela se divide em 3 porções. Aqui a gente temos a mesoderma próxima da notocorda, a mesoderma paroxial. Aqui temos a mesoderma intermediária e, enfim, a mesoderma lateral. Simplesmente, a mesoderma se divide em 3 partes, né? E estruturas esféricas que são chamadas de somitos. E essas estruturas é que dará origem aos músculos, às vértebras e às costelas do vertebrado. Aqui a gente também consegue ver a vesícula umbilical, aqui embaixo, nessa terceira imagem. E já que nessa imagem, né, uma microscopia eletrônica, aqui a gente tem o tubo neural, que realmente ele se desprende do ectoderme e ele fica situado acima do notocordo. E aqui a gente tem os somitos, né? E a mesoderma. Aqui podemos ver de uma vista dorsal o embrião. Aqui são as costas do embrião. Temos aqui também o tubo neural e os somitos. Aqui podemos ver nessa imagem, no 22º dia, a gente consegue ver a formação dos somitos no embrião. Aqui já no 23º dia, a gente consegue visualizar o neoporo posterior e o neoporo anterior. E ambos os lados da linha mediana, que são essa, conseguimos observar a região cefálica, né, no neoporo anterior, aqui como podemos ver. E agora aqui um videozinho sintetizando todo o processo de neurulação nesse desenvolvimento do sistema nervoso. A indução da neurulação. Aqui é a vesícula umbilical, a ectoderma. Aqui no 17º dia,
Aqui é a linha, né? Linha primitiva. Aqui já está o processo, ocorrendo o processo de notocórdia, onde ela dará a sustentação do corpo. A formação do tubo neural. No 20º dia, a formação do tubo neural. Aqui a gente consegue ver a mesoderme paroxial, os aminoóticos. E aqui está ocorrendo, ó, vai ocorrer a formação do tubo neural. E agora está ocorrendo o processo, né, do tubo neural, a formação dele. Bom, e para finalizar, vou falar um pouquinho sobre o problema que ocorre, né, durante a neurulação. Bom, dessa forma, sabemos que a neurulação ela é uma fase muito delicada do desenvolvimento embrionário. E esses processos, quando eles não se completam nessa fase da neurulação, podem dar origem a uma formação dos órgãos. E essa anencefalia, ela é um exemplo dessa malformação que é gerada pelo não fechamento da placa neural. E quando isso acontece, o feto ele desenvolve completamente os órgãos do encéfalo e da caixa craniana. E sem a caixa craniana, os encéfalos ficam expostos, né, ao líquido amniótico, e isso vai agravando ainda mais os problemas do sistema nervoso do feto. E atualmente, quando esse diagnóstico eles são diagnosticados, eles são descobertos, a ciência permite que as mães interrompam a gestação, pois isso pode gerar grandes riscos à mãe, como por exemplo a morte. E os bebês que possuem essa anomalia, eles possuem uma baixa perspectiva de vida, vindo a falecer geralmente pela cardiorrespiratória. Então, com isso, quando não ocorre esse fechamento do tubo neural, ocorre essa anomalia chamada de anencefalia. Desde já, muito obrigado.